A história do Japão é a história de uma nação que nasceu da fúria da natureza e se ergueu com a força da disciplina. Um arquipélago isolado no extremo leste da Ásia, onde vulcões moldaram a terra, terremotos abalaram o chão e mares impuseram limites, mas também proteção. O Japão é um milagre geográfico, um lugar onde o mito e a realidade caminham lado a lado, e onde o passado nunca desaparece, apenas muda de forma. Muito antes dos samurais, antes dos imperadores, antes mesmo de existir o nome Japão, o arquipélago era habitado por tribos nômades, que viviam da caça, da pesca e da coleta. Essas comunidades formaram o que hoje chamamos de cultura Jomon. Há cerca de 14 mil anos antes de Cristo, foram eles os criadores de uma das cerâmicas mais antigas e sofisticadas do mundo, com desenhos em espiral e formas quase espirituais. O povo Jomon acreditava na harmonia com a natureza e vivia em pequenas aldeias espalhadas por florestas e costas marítimas. Mas por volta de 300 a.C., uma nova onda de imigrantes chegou do continente asiático, da região que hoje corresponde à Coreia e à China. Eles trouxeram algo que mudaria completamente a história japonesa: o cultivo do arroz. Essas pessoas ficaram conhecidas como o povo Yayoi. Com eles vieram novas tecnologias, como o uso do bronze e do ferro, além de uma organização social muito mais complexa. O cultivo do arroz em grandes campos irrigados exigia cooperação, hierarquia e liderança. E foi assim que o Japão começou a dar os primeiros passos em direção a uma civilização centralizada. Com o surgimento de vilas e reinos regionais, começaram também as disputas por poder. Entre os séculos 3 e 4 d.C., uma nova força emergiu, o clã Yamato, localizado na região central do Japão, próximo ao que hoje é Nara. O líder desse clã se proclamou Tenno, ou soberano celestial, descendente direto da deusa do sol Amaterasu. Nascia assim o Império do Japão, e com ele a mais antiga monarquia hereditária ainda existente no mundo. Por volta do século VI, o Japão começou a receber fortes influências culturais e religiosas da China e da Coreia. O budismo foi introduzido e rapidamente se espalhou, convivendo com a antiga fé shintoísta, centrada na veneração dos espíritos da natureza, os kami. Essa fusão espiritual moldou profundamente a identidade japonesa. O budismo trouxe templos, filosofia e arte. O shintoísmo, um senso de pureza e respeito pelo divino na natureza. Essa combinação única permanece viva até hoje. Durante o período Asuka e Nara, séculos 6 e 8 d.C., o Japão começou a se organizar como um estado moderno para a época. Inspirado na administração chinesa da dinastia Tang, o país adotou um sistema de governo centralizado, com códigos legais, impostos e uma capital planejada, Heidyōkyō, a atual Nara. Foi um tempo de refinamento cultural. O alfabeto chinês foi adaptado para o japonês, surgiram os primeiros registros escritos e a corte imperial floresceu com poesias, cerimônias e arte. Mas por trás dessa aparência de refinamento, o campo japonês mergulhava no caos. Os impostos pesavam, os camponeses se revoltavam e os senhores locais, os daimyos, ganhavam cada vez mais poder. Com o passar do tempo, os guerreiros que protegiam essas terras começaram a se destacar. E assim, nasceram os samurais. Eles se tornaram o pilar militar e moral do Japão. Viviam sob um código rígido de conduta chamado Bushido, o caminho do guerreiro, que exaltava a lealdade, a coragem, a disciplina e a honra até a morte. O samurai não era apenas um soldado, era um símbolo espiritual. No século XII, o Japão mergulhou numa guerra civil entre dois poderosos clãs, os Taira e os Minamoto. Após anos de conflito, o clã Minamoto saiu vitorioso e em 1192, o líder Minamoto no Yoritomo foi nomeado primeiro shogun do Japão. O imperador continuava como uma figura sagrada, mas o poder real passou a estar nas mãos do shogun, o comandante militar supremo. Nascia o shogunato de Kamakura, e com ele, o Japão feudal. Durante mais de 6 séculos, o Japão seria governado por shoguns e dominado por samurais. Nesse tempo, o país enfrentou invasões externas, guerras civis e mudanças culturais profundas. Em 1274 e em 1281, o imperador mongol Kublai Khan, neto de Gengis Khan, tentou invadir o Japão. Mas as duas frotas mongóis foram destruídas por tempestades que os japoneses chamaram de kamikaze, o vento divino. Esse evento fortaleceu a crença de que os deuses protegiam o Japão. Mas nem os deuses conseguiram impedir o declínio do shogunato de Kamakura. Com o tempo, o poder militar fragmentou-se, dando origem ao período Sengoku, a era dos estados em guerra, entre os séculos XV e XVI. Foi um tempo caótico, centenas de clãs lutando pela supremacia,
castelos sendo erguidos e destruídos, e os senhores locais, os daimyos, ganhavam cada vez mais poder. Mas desse caos surgiriam 3 líderes lendários, conhecidos como os unificadores do Japão. Oda Nobunaga, o estrategista impiedoso que começou a unificação. Toyotomi Hideyoshi, o diplomata que consolidou o poder. E Tokugawa Ieyasu, o visionário que finalmente trouxe a paz. Em 1603, Tokugawa Ieyasu foi nomeado shogun e estabeleceu o shogunato Tokugawa, com sede em Edo, na atual Tóquio. O Japão finalmente estava unificado, mas a um preço alto. Temendo a influência estrangeira e o avanço do cristianismo, Tokugawa decretou uma política de isolamento total, o Sakoku. Durante mais de 250 anos, o Japão fechou suas fronteiras ao mundo. Apenas alguns comerciantes chineses e holandeses tinham permissão de entrar e apenas em portos específicos. Esse isolamento permitiu ao Japão preservar sua cultura, mas também o impediu de acompanhar o ritmo da Revolução Industrial. Enquanto a Europa e a América se modernizavam, o Japão permanecia em um tempo próprio, de castelos, espadas e tradição. Mas em 1853 tudo mudou. O comandante americano Matthew Perry chegou à Baía de Edo com navios de guerra e uma mensagem clara: o Japão precisava abrir seus portos ou enfrentaria a força dos Estados Unidos. O choque foi inevitável. A era do isolamento chegava ao fim. A partir daí, o Japão entrou num processo frenético de transformação conhecido como a Era Meiji. Em 1868, o jovem imperador Mitsuhito, conhecido como Imperador Meiji, assumiu o poder e declarou o fim do shogunato. O país iniciou um dos processos de modernização mais rápidos da história. Ferrovias foram construídas, fábricas surgiram, o sistema educacional foi reformado e um novo exército moderno foi criado. O Japão se industrializou em poucas décadas, adotando a tecnologia ocidental, mas preservando sua identidade nacional. A ambição japonesa cresceu junto com a sua força militar. No final do século XIX, o Japão começou a se expandir, conquistou Taiwan, venceu a guerra contra a China e em 1905 surpreendeu o mundo ao derrotar o Império Russo, um feito inédito para uma nação asiática. O Japão havia se tornado uma potência mundial. Mas a potência trouxe também arrogância e desejo de dominação. Durante as décadas seguintes, o Japão mergulhou no militarismo e no nacionalismo. O imperador Hirohito tornou-se uma figura divina e o exército acreditava que o Japão tinha o destino de liderar toda a Ásia. Em 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, iniciando sua participação direta na Segunda Guerra Mundial. A princípio, suas vitórias foram rápidas e impressionantes. O exército japonês conquistou vastos territórios no Pacífico e no Sudeste Asiático. Mas em 1945, após anos de guerra, o Japão enfrentava o colapso. As cidades estavam destruídas e o país estava cercado. Foi então que os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma sobre Hiroshima, outra sobre Nagasaki. Em poucos segundos, dezenas de milhares de pessoas morreram e o mundo viu o poder da destruição humana em sua forma mais terrível. O Japão se rendeu. A guerra havia terminado. O império que durara milênios estava em ruínas. Mas do meio das cinzas, o Japão fez algo que poucas nações conseguiram: renasceu. Guiado pela determinação do seu povo e com apoio americano, o Japão reconstruiu sua economia. Nas décadas seguintes, o Japão se tornou um símbolo de tecnologia, inovação e eficiência. Surgiram empresas como Sony, Toyota, Nintendo e Honda. As cidades se ergueram com arranha-céus, o trem-bala cruzou o país e a cultura japonesa, antes isolada, passou a encantar o mundo com sua arte, sua disciplina e sua filosofia. Hoje, o Japão é um paradoxo fascinante. Um país ultramoderno que ainda reverencia templos milenares. Uma sociedade tecnológica que ainda se curva diante da tradição. Uma ilha que, após tantas guerras, aprendeu o valor da paz. A história do Japão é, sobretudo, a história da resiliência humana. De um povo que sobreviveu a terremotos, guerras, invasões e tragédias, e ainda assim escolheu recomeçar. De samurais a engenheiros, de templos a metrópoles, o Japão é a prova viva de que a força de uma civilização não está apenas em suas vitórias, mas na sua capacidade de se levantar,